E na última reportagem da série sobre a violência contra as mulheres, os números que assustam todo o país. Os números são alarmantes e revelam uma lamentável tragédia brasileira. A cada 2 horas, uma mulher é assassinada no país. Ele chegava, ele gritava, ele fazia o que queria, porque ele falava que ia me dar 10 facadas na barriga, que ia me dar um tiro, mesmo que eu tinha coragem de dar um estranho, ele dava em mim também. Aí, então eu não tinha coragem de enfrentar ele. Outro número surpreendente é que 30% delas já sofreram algum tipo de violência doméstica. A violência física, psicológica, moral, patrimonial e sexual é a consequência de outros processos em efeito dominó e que tem sua origem na ausência de políticas públicas, a começar pela educação. Embora muitos avanços tenham sido conquistados com a Lei Maria da Penha, hoje o país registra cerca de 5 assassinatos de mulheres para cada 100 mil habitantes. Esse número acaba deixando o Brasil na 5ª posição do ranking mundial dos países mais violentos contra as mulheres. Aqui em Rondônia, passamos de 60 feminicídios. Então nós vemos um estado de 1,5 milhão de habitantes com 60 feminicídios em um ano. Se nós formos fazer uma divisão per capita, nós vamos ver que somos um povo muito violento em relação às mulheres. Mas dados divulgados hoje, no Rio de Janeiro, durante o encontro do Conselho Nacional do Ministério Público, onde o promotor Everton Aguiar está participando, mostra que os índices de denúncias ao MP são muito baixos. Em Rondônia, foram denunciados apenas 7 casos. Houve o arquivamento de 1 e outros 128 estão sob investigação. O número de feminicídio no estado é baixíssimo e comprova a falta de efetividade do MP de Rondônia. Campanhas como as que ocorrem em datas específicas são importantes para incentivar não só as mulheres a lutar pelos seus direitos, mas para fazer com que toda a sociedade reflita sobre o problema com uma visão mais ampla. Essa campanha que nós estamos desenvolvendo tem essa finalidade da conscientização. Denuncie. Você, vizinho, que está presenciando uma mulher sendo vítima de violência, liga para a polícia. E quem sabe um dia poderemos acreditar que o mundo é perfeito e que todas as pessoas são felizes. Bom, em primeiro lugar, parabéns ao jornalismo da SIC TV, do Sistema Imagem de Comunicação, que durante toda essa semana, através da nossa programação, dedicou espaços importantes para a gente divulgar essa realidade absolutamente lamentável e vergonhosa que nós vivemos aqui em Rondônia. Não é possível, num estado em que nós temos pouco mais de 1,5 milhão de habitantes, num ano apenas nós tenhamos 60 feminicídios, crimes praticados contra a mulher, assassinato contra a mulher. São números estarrecedores. Nós vemos imagens aí agora, imagens, olha, chocantes, mulheres deformadas, porque não é possível, o homem tem força, é desproporcional quando um homem vai para uma luta corporal contra uma mulher, mesmo que aqui o início da briga comece por ela, mesmo que ela comece, o homem tem força para segurá-la, para contê-la,
para evitar uma situação pior. Agora, na grande maioria das vezes, o crime ou a violência é praticada, pensada. E quando chega nesse estágio, que nós vimos aí, esses rostos deformados, certamente, não é a primeira vez que isso acontece. Até porque todos nós sabemos, e as pesquisas dizem isso, e os números dizem isso. Começa com uma ausência de diálogo, ficam ali 3, 4, 5 dias sem se falar dentro de casa. Depois o homem já chega tarde, daqui a pouco uma palavra mal colocada, um palavrão, uma agressão verbal. Daqui a pouco vai pro empurrão. E isso, na maioria das vezes, os filhos assistindo. Essas cenas grotescas, brutais, covardes. Até que chega a hora em que o homem, de forma covarde, torpe, vai lá e joga para cima da mulher todo o seu ódio. Muitas vezes as suas frustrações, as suas impotências. E dá no que dá. E os números, as estatísticas vão subindo cada vez mais, e vão subindo cada vez mais. Agora, o que efetivamente se está fazendo? Nós estamos agora, nesses dias, nesse mês, em que a promotoria que trata desse assunto do Ministério Público faz essa campanha para dar visibilidade a tudo isso, e que nós, de forma espontânea, resolvemos aqui, pela grandeza dos números, pela grandeza da situação trágica que nós vivemos aqui no estado. Isso é no Brasil inteiro, mas o que nós queremos saber é como é que é Rondônia, e Rondônia, proporcionalmente, é muito pior. Nós temos que nos unir nessa cruzada e conscientizar as famílias, os parentes, aos vizinhos. Olha, se você vê movimentos estranhos, começar a ver uma briga hoje, uma discussão amanhã, o marido chegando bêbado no outro dia, tome providências, denuncie. Isso nunca termina bem. E não precisa terminar em morte, não. Mas termina numa desagregação familiar, criando problemas patológicos na criança para o resto da vida. Quando tem estudos, inclusive, que dizem que grande parte desses homens que hoje praticam uma violência contra a mulher assistiram isso acontecer dentro da sua própria casa. Ou seja, a família começa a ficar doente a partir daí. E isso é nossa responsabilidade, porque a família é o que compõe a nação brasileira. É a partir do conjunto de famílias que nós vamos construir um grande país, mas ele tem que estar saudável. Não pode ter essa doença trágica e covarde dentro das casas dos brasileiros. Agora, tem números aí também que me assustam. Quando nós temos a média nacional das ações dos ministérios públicos chega a 60%, aqui beira a pífios 5%. Eu até gostaria que o nosso jornalismo procurasse o nosso Procurador-Geral de Justiça, doutor Ayrton Marim, pessoa afável, gentil, competente, meu amigo, foi meu vizinho, inclusive, porque eu tenho um grande respeito, uma grande admiração, mas esses números não pode ter. A chancela do nosso Ministério Público, nosso Ministério Público não pode apresentar números tão tímidos nas suas ações para resolver essa questão, na busca de mulheres ao MP. Quer dizer,
É preciso dar visibilidade, é preciso ter política, uma política do próprio Ministério Público voltada especificamente para esse problema e combater esse problema também, porque tem feito o seu papel em outras situações, mas está devendo com relação à violência contra a mulher. Lamentavelmente, o nosso Ministério Público, me desculpem, mas está devendo uma ação. Quem sabe agora, 2016, 2017, está chegando aí, o doutor Ayrton Marins não desenvolve, a partir desses números que foram agora trazidos à luz nesse encontro nacional para discutir essa questão, e eu assisti isso hoje na Globo News, quando ficamos todos estarrecidos com a situação do país e os números de Rondônia. E o nosso Ministério Público, por ser tão diligente sempre, por exemplo, na guerra contra a corrupção, sempre com excelentes resultados, é importante que faça o mesmo na guerra contra a violência à mulher. Então é a sugestão ao nosso jornalismo para ouvir o nosso procurador-geral segunda-feira, terça-feira, assim que ele quiser, assim que ele puder, e ver o que se pode fazer. Esse não é o meu clamor apenas. Esse é o clamor da sociedade rondoniense, que está vendo as nossas famílias, lamentavelmente, se esfarelarem diante de fatos